Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do oitavo ano. É uma turma muito seriada, né? Oitavo e nono ano. Porém, a gente sempre começa com a aula do oitavo e o nono fica fazendo uma revisão. Depois a gente vai invertendo durante a aula. Os alunos do oitavo ano que estão presentes hoje, a Nicole Ferraz, está morrendo de sono ali, coitada. O Everton, a Natália, o Luiz, a Valentina, a Ana, a Gabi, o Elias e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, faltou só o Thomas, né, o Iago. Os demais alunos que faltaram, por qualquer motivo que seja, eles podem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. E os alunos que estão estourados em faltas, que nem é o caso do menino que está em licença médica, ele tem o direito de fazer a compensação de ausência. O Iago também está faltando bastante, né? E aí, quando o aluno fica estourado em falta, como que ele pode compensar a ausência dele? Assistindo, presta um pouquinho para mim, Gabriel. Assistindo a aula, colocando as atividades na apostila e trazendo para falar para mim: professor, eu faltei nesse dia, mas eu fiz. Eu vou lá e não tiro a sua falta, mas eu coloco que você compensou. Se chegar no final do bimestre, você estava lá com 70% de presença, quer dizer que se estourou o limite, mas aí tem aula compensada, a hora que eu coloco a sua presença sobe. Não vai tirar falta, mas a sua porcentagem sobe, tá bom? Obrigado, Gabi. Então, façam isso se algum dia vocês faltarem. Eu já falei os alunos que estão presentes, me perdi aqui. E os alunos que estão presentes podem rever a aula na hora de realizar a tarefa São Paulo, que é muito importante que seja realizada, lida e executada. Não use o botão verificar, turma do nono. Oitavo não tem, por sorte, por enquanto. Que nós estamos fazendo o material do segundo bimestre. Do terceiro já está para todas as séries. Terceiro bimestre. Aula número 7, tema do oitavo ano. Onde usamos números racionais? Parte 1. Sequência de atividades 5. Não sei que eu usei tanta conversa ali hoje. Meu Deus. É o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos dar início. Conteúdos: números racionais. Objetivos: estabelecer relação entre números racionais positivos expressos nas formas fracionárias, percentuais, decimais, exatas e decimais periódicas, usando situações que envolvam unidades de medidas padronizadas. Resolver um mesmo problema com números racionais utilizando diferentes algoritmos por meio das múltiplas representações e significados dos números racionais, tais como frações, porcentagens, decimais, em situações diversas. Ler, interpretar e resolver problemas que envolvam a noção de probabilidade com base na ideia de razão entre o número de casos favoráveis para a ocorrência de um evento desejado e o número de casos possíveis em determinado espaço amostral. A habilidade é uma habilidade do sétimo ano, a EF07MA05, que é uma revisão tanto para o oitavo quanto para o nono. Ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Para começar, deixa um destaque aqui. Não resolver ainda, senão eu resolvo aqui, chega lá no exercício. Agora, pensando na pergunta para começar, resolva. Já resolvemos. Kleber fez em seu quintal um canteiro para plantar legumes, sinalizando-o na cor verde, conforme a imagem a seguir. Tem na apostila de vocês aí também, né? Tá lá na página 179, é isso? Mas não tem o desenho do Kleber, professor. Desenha ele então aí, né? Mas tem o retângulo bem bonitinho aí com a parte verde ali. Desenha o homem barbudinho lá. Não desenha nada, senão depois ninguém presta atenção que eu estou explicando aqui, fica desenhando aí. Não é verdade? Então lá. Organize-se em duplas, só que não, que se até formar dupla já acabou nossa aula. Discutam qual é a fração irredutível que representa a área do canteiro em relação à área total do quintal. Como podemos chegar nesse valor? Não vou resolver. Então, mas não
Como que eu faço? É uma fração. Então imagine que a parte verde aqui, vamos dar exemplo. Vamos supor que a parte verde aqui tem 8 unidades. Não é o caso. Espero eu, não é, já contei. Tem 8 unidades. E a parte branca tenha 10 unidades. Quanto que vai vir aqui na parte de baixo? 10. Não. Tem que ver ao É o tanto de verde em relação ao total. Ah, mas aí você tem que coisar de lado daí. contar todos? Não. Parte verde na parte central tem quantos? Tá, 3 aí, né? Aqui tá 8. E o contorno tem 10. Faz de conta. 18. Muito bem. Eu tenho que contar ele todo. Tanto a parte branca quanto a parte verde. Aí sim. Cheguei numa fração. Terminei? Não. Ele quer a fração irredutível. Vou simplificar. Se você simplificar, professor, eu percebi que o 8 e o 18 é divisível por 4. Não é. Mas vamos supor que era. Se ia dividir. Aí se perde. Eu gosto de fazer pelos números primos. Não tem erro. Quem é o primeiro número primo? 2. 8 dá para dividir por 2? E o 18? Também. 8 dividido por 2 dá quantos? 4. 18 dividido por 2? 9. 4 dá para dividir por 2? Dá. E o 9? Não faço mais. 3. O 4 dá para dividir por 3? Não. E o 9? Dá. Mas tem que ser os dois. 4 dá para dividir por... Parei, porque o 5 já é maior do que o 4. Aqui é a forma irredutível. É, isso aqui é o irredutível. Por isso que não dá para reduzir mais. O 18... 8... Não sei. Eu não posso resolver, lembre disso. Que lá na frente vai pedir para eles resolverem. Então, não sei se está na forma irredutível. Segundo o João, está dando dica para vocês aí que já está na... Então lá na frente vai pedir. Por isso que eu deixei bem claro. Não resolva, senão eu vou aqui e resolvo junto com vocês. Depois chega no exercício e eu vou falar, já fiz. Tem gente que nem presta atenção e não faz também. Retomando. O conjunto dos números racionais engloba todos os números que podem ser representados na forma de fração, cujo numerador e o denominador são números inteiros. Quer dizer que ele pode ser positivo e negativo ou não? Inteiros, pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo também? Pode. É o naturais, que é só positivos. Então tem que ser números inteiros, de modo que esse último seja diferente de zero. Quem é o último? Denominador. Por que o denominador não pode ser zero? Não dá pra dividir. Porque é impossível dividir por zero. Então aqui ele mostra em linguagem matemática, né? O que é os números racionais é igual um número A dividido por número B. E A e B pertencem aos números inteiros. Só que o B tem um asterisco aqui. Por que esse asterisco? Porque a parte de baixo não pode ter o número zero. São todos inteiros menos o zero. Além disso, também pode ser expressos no formato decimal desculpe, esse aqui é o finito, é o que tem fim. Por exemplo, meio é 1 dividido por 2, que dá quanto? 0,5. Ele é chamado de decimal finito ou decimal exato. E aí tem o infinito periódico. Professor, raiz quadrada de 2 é infinito também. Mas ele não é periódico, não tem um período que se repete infinitamente. Então, decimal infinito periódico é uma dízima periódica. Por exemplo, 1 dividido por 3 dá 0,3333. Quantos 3 cabe depois aqui? Infinitos. Tá? Então a gente chama de decimal periódico. Pode ser representado dessa maneira também. Ó. Tá? Se eu for dividir um número, vamos supor, 178 dividido por 9. Será que vai dar certo? Tomara que dê. 178 dividido por 9. Deu uma dízima periódica. Qual é o período que repete infinitamente? 19. O 7. Ele é o período que se repete infinitamente. Eu queria achar um que dê bem doidão aqui. Esse aqui, deu doidão.
Imagine você fazendo na calculadora. Na calculadora não, sem a calculadora. 8, 5, 7, 1, 4. Aí chegou no 4, se desanimou. Você achou algum período que se repete? Não. Não. O que eu faço? Eu paro e acho que ele é o quê? Irracional. Eu acho que ele é irracional. Onde que está meu erro? Meu erro está que se ele é o 111 dividido por 7, ele não está representado na forma de fração? Com o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo? Então, não é que eu não achei o período que ele vai ser infinito, irracional. Ele tem período sim, olha o período dele de grandão que é 8, 5, 7, 1, 4, 2. Ele começa a repetir tudo de novo. 8, 5. Então, eu falo isso porque eu não me conformo. Logo que eu me formei, eu fui fazer concurso, errei uma pergunta dessa. Perguntou assim, era um número que dava mais casas, dava 9 casas para daí começar a repetir. Aí não podia usar a calculadora, me matando fazer conta lá. Que eu cheguei na 8ª casa, falei, não repete. Eu coloquei que ele era irracional, porque eu não achava que ia repetir. Mas se eu soubesse do básico, que todo número racional é formado por fração, eu saberia que aquele número era racional. Ele perguntava se era irracional, se era racional, ou os dois, ou números complexos, que é números imaginários. Não tem nada a ver também. Aí eu fiquei na dúvida entre racional e irracional. Eu sabia que era um ou outro ali, né? Aí quando eu não consegui achar o fim, eu coloquei irracional. Mas todo número racional pode ser representado em forma de fração. Eu não pensei nisso. Não precisa nem calcular. Se eu batesse o olho, é fração, então ele é um número racional. Não precisa nem calcular. E eu perdi mais de 10 minutos fazendo essa conta para errar ainda. Então fica a dica aí. Futuramente, se vocês forem fazer um concurso, cair uma pergunta assim, perguntando se é racional ou irracional, tá em fração, tá o número inteiro em cima, o número inteiro embaixo, ele é racional. Mas aí, que nem você jogou lá, você erra uma, assim, só uma, não dá nada? Não, eu errei mais também. Né? Eu não tinha estudado todo o edital, que daí tem o edital de todas as coisas que vai cair, né? Aí esse aí que era fácil, Foco no conteúdo. Representações, números racionais. Ele pode ser representado na forma fracionária, na forma decimal e na forma de porcentagem. Ó, a fracionária. 2 em cima ou 100 embaixo. Como que eu leio isso aqui? 2 centésimos. Deixa eu apertar a pausa aqui um pouquinho. E aí, você também? Olha lá então. Como que eu leio isso aqui mesmo? A Aninha já falou. 2 centésimos. E aí na forma decimal? 0 inteiros. E 2 o quê? Centésimos. Lembrando, uma casinha depois da vírgula, décimos. 2 casinhas depois da vírgula, centésimos. 3 casinhas depois da vírgula, milésimos. Então, aqui eu leio 2 décimos só. Quando não tem os inteiros, você não precisa falar 0 inteiros e 2 décimos. 2 centésimos, desculpe. O que a gente costuma falar é 0,02. Tá? A gente soletrou número por número, mas não é assim que lê. Seria uma coisa que falar que o meu nome se lê R-I-C-A-R-D-O. Não é, eu soletrei letra por letra. Meu nome se lê Ricardo. Aqui a gente lê 2 centésimos. E aqui, como que eu leio? 2%, que é a mesma coisa que 2 centésimos. Muito bem. Próximo aqui. 30 centésimos. Ou 30 por 100 também, né? 30 por 100. E aqui, como que eu leio? 3 décimos. 3 décimos. Oh, mas que cadinho. A gente lê aqui 30 centésimos, aqui 3 décimos. Coloca mais um zero. Como que se lê agora? 30 centésimos. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Pensa comigo. 3 moedas de 10 centavos, 30 moedas de 1 centavo. Não existe mais moeda de 1 centavo. Qual que vale mais? É igual. Então, eu posso ler 3 décimos, ou 30 centésimos, ou 300 milésimos. Você não é todo o mesmo número, se for pensar bem? Não, isso aqui é tudo o mesmo número. Esse e esse é tudo a mesma coisa. Tá? Agora, se eu fizer isso daqui, já não é a mesma coisa.
E daí eu igualo as casas, eu percebo. Lá é 30, aqui é 0,03. Soletrando eu de novo, né? Então lá, 30 centésimos. Ah, professor, mas se eu quiser fazer em fração, o 3 décimos, corta um zero de cada um. Quantos que deu? 3 décimos. Em porcentagem, eu leio 30%. Você coloca o 100 embaixo, ele vira porcentagem. 75 centésimos. E como que eu leio isso aqui? 75 não, Centésimos. E como que eu leio esse? 75%. Isso, agora complicou. Como que eu leio isso aqui? 134,99 avos. O que deu aqui? Uma dízima periódica. Qual o período que se repete infinitamente? 35. Como que eu transformo em porcentagem isso aqui? Professor, não tem como multiplicar um número inteiro por 99 que vai virar 100. Então você faz a divisão, você chega nesse resultado. Quando você multiplica por 100, a vírgula anda duas casas. Então você fala que é aproximadamente 135, que ficou para lá da vírgula, por cento. Qualquer coisa que você queira transformar em porcentagem, você faz isso. Lembra do nosso exemplo anterior lá, Vitor? Quanto que deu aquele canteiro lá que eu dei exemplo? Que o Guilherme me falou que eu tinha que somar as duas áreas. Não, ninguém lembra quanto que deu? Deu 8, 18 avos. A gente simplificou, deu 4 nonos. Como que eu transformo isso em porcentagem? Olha como é fácil. Eu vou fazer na calculadora porque eu estou colocando isso aqui que não tem no material. Você faz 4 dividido por 9. O que dá? Deu uma dízima periódica. Multiplica por 100. Quantos que deu? 450. Não. 44, então aproximadamente 44%. Tá? Sempre que você quiser descobrir porcentagem. Quantos alunos faltaram hoje? O Thomas, que está de licença. O Iago. O Richard. Só. 3 alunos. Quantos alunos tem hoje na sala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, faltou 3 de um total de quantos? 19. Não. Não é 19? 19 mais 3. De 22 alunos. Quando você faz 3 dividido por 22, vai dar porcentagem, vai dar percentagem, vai dar em decimal a quantidade de aluno que faltou. Mas o cara em porcentagem multiplica por 100. Quantos por cento faltaram hoje? 13. Aproximadamente 14%. Por que 14? Por causa desses 6 aqui, ó. O 6 arredonda para cima, o da frente lá. Tranquilo? Frações que representam decimais exatos ou dízimas periódicas podem ser convertidos na forma de porcentagem. Quando a parte de baixo já é 100, facinho. 2, a parte de baixo é 100, 2%. 30, a parte de baixo é 100, 30%. 75, a parte de baixo é 100, 75%. 134, a parte de baixo não é 100. Divide o de cima pelo de baixo, pega o resultado, anda duas casas a vírgula, porque se multiplicou por 100, achou a porcentagem. Tá bom? Exercício na apostila de vocês. Façam o exercício 1, só o exercício 1, das páginas 179 e 178. Ele começa na 179 e vai para 178. Então leia com atenção. O exercício, acredito eu que é o mesmo, né? E aí vocês, só não tem o desenho do hominho aí. Aí vocês resolvem, depois a gente faz a correção. Vou apertar pausa e vou começar a aula do nono. Vamos lá então. Kleber fez em seu quintal um canteiro para plantar legumes, sinalizando-o na cor verde, conforme a figura a seguir. A pergunta é: sabendo que cada retângulo da malha mede 0,45 metros, 0,25 metros, tá vendo se alguém está prestando atenção? Parabéns, amigo. Passou no teste. 0,25 metros de comprimento e 0,1 metros de largura. Ó o costume feio que eu tenho. Eu soletro meu nome? R-I-C-A-R-D-O? Não, né? Então como que eu leio esse número mesmo? 25 centésimos de metro e 1 décimo de largura, né? 1 décimo de metro de largura.
Calcule o valor da área do canteiro no formato decimal. Em seguida, calcule a área completa do quintal. Ó, é mais difícil que ele no começo lá, hein? Primeiro eu vou achar a área de um quadradinho. Pode ser? Tem várias maneiras. Eu posso achar o tamanho do lado inteiro, o tamanho da altura, da largura inteira, comprimento inteiro, largura inteira, e aí eu multiplico. Então eu vou achar primeiro a área de um quadradinho. Qual é a área de um quadradinho? Comprimento vezes largura. O comprimento é de 0,25 vezes a largura, que é de 0,1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Acabou. Quantas casinhas tem depois da vírgula ao todo? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Cada quadradinho, metros vezes metros, metros quadrados. Cada quadradinho desse tem 0,025 metros quadrados. Quantos quadradinhos desse eu tenho? Tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 24. Cada quadradinho tem uma área de 25 milésimos de metros quadrados. 0,025 metros quadrados. Aqui é metros? Não, aqui é quantidade. Então a resposta minha vai ser metros quadrados. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Subiu 1. 4 vezes 0, 0 com mais 1, 1. 4 vezes 0, 0. Matei o 4. Vai com Deus. 2 vezes 5, 10. Ficou 0, subiu o 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Soma tudo. 0, 0, 6, 0, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. Então ele vai ter 0,6 metros quadrados. Será? Vai que o professor Ricardo se atrapalhou agora, a Gabi ficou brava aqui. Deixa eu ver se eu não me atrapalhei. Não é isso. Vamos ver. Vou fazer de outra maneira. Aqui tem quantos mesmo? 0,20. Aqui tem quantos? 0,25. Aqui tem quantos? 0,25. Aqui tem quantos? 0,25. Só aqui já deu quantos? 1 metro. Aqui deu 1 metro. Aqui também tem mais 1 metro, então, não tem? Sim. Então, de comprimento, ele tem 2 metros. E de altura? Ele tem 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Então, ele tem 30 centímetros. Mas não posso multiplicar metros por centímetros. É metros, metros e metros. Então, ele tem de largura 0,3 metros. É só multiplicar. 0,3 metros vezes 2 metros. Metros vezes metros, metros quadrados. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então dá 0,6 metros quadrados. Não estava assim, não? Errei? Não, só perguntei. Fiquei preocupado agora. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Não? Olha lá, correção. Eu não terminei a pergunta, né? Ele fala assim, em seguida calcule a área completa do quintal. A área completa do quintal é quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 0,5 metros, não é? E o comprimento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se até aqui dava 2 metros, e aqui tem 0,25 e 0,25, o comprimento vai ser de 2,5 metros, ou 2,50, dá na mesma. Agora eu multiplico, olha o que eu vou fazer. Vou fazer a conta aqui no canto. Meu Deus, quanta conta. — 2,5 metros de comprimento vezes, Elias, quer terminar? 0,5 metros de largura. Metros vezes metros, metros quadrados. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2.
5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu. Não, Quase. 12. 12. Eu ia falar, nossa, quase coloquei 12. 12 mesmo. Fico 2, sobe 1, abaixo 1 de novo. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Devolve essas duas casas. Então a área total do quintal é de 1,25 metros quadrados. Tá bom? A resposta aqui. Canteiro, 0,6 metros quadrados. Qual o método que eles fizeram? Eles descobriram a unidade de cada quadradinho, que nem eu fiz primeiro. Depois multiplicou por 24. E aí chegou nesse daqui. E na segunda eles fizeram a mesma coisa. Somaram os quadradinhos brancos com os verdes e deu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 quadradinhos, né? Pegaram a área de cada quadradinho, multiplicaram por 50 e chegaram no mesmo resultado que nós. Isso que é legal na matemática. Vitor, para de mexer no celular, Vitor. Vou ter que recolher o seu celular. O que é legal aqui? O negócio não vai voltar mais, viado. Hã? O negócio não vai voltar mais, que boiola. É mesmo. Deve ser o número 2. Ah, é, só foi. Voltou. Mentirão, escutou. É. Bem mesmo falando, mano. Então, olha lá. Aí eu ouvi bem alto você tá no. Continuando. Atividade 2. Kleber fez seu quintal, mesma história. Agora mudou a pergunta. Qual o valor da área do canteiro equivale a quantos? Nossa senhora. O valor da área do canteiro equivale a quantos por cento em relação à área total do quintal? Nossa, será que eu tenho que usar os metros quadrados? Eu posso fazer com os metros quadrados. Todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho? Sim ou não? Eu posso fazer então pelos quadradinhos. Então eu poderia fazer assim. Qual é a área do canteiro? 0,6 metros quadrados, não é? Qual a área do quintal inteiro? 1,25 metros quadrados. Agora se imagine, eu tenho que dividir isso aqui e depois multiplicar por 100. Tem um jeito mais fácil? Tem. Quantos quadradinhos tem ao total? 50 quadradinhos, não é? Quantos que eu tenho verde? 24. Ah, professor, vou ter que dividir e multiplicar por 100 também. Não, posso fazer uma fração equivalente. 50 vezes 2? 100. 24 vezes 2? 24 vezes 2? 48. Como que eu leio essa fração? 48 centavos. 48 centésimos. Em porcentagem? Nossa, e aqui, professor? Como que eu faço se eu não perceber isso? Olha lá na calculadora para vocês verem. Vocês iam fazer isso aqui. 0,6 dividido por 1,25. E apertaria Enter. Daria 0,48. Multiplicaria por 100, daria quantos por cento? 48%. Tá? Mais prático dessa maneira. Mas aqui também não está errado. Se você dividir e multiplicar por 100, vai dar 48%. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. A resposta aqui. Eles foram o jeito mais fácil. Ó. Podemos pensar que a porcentagem pode ser representada pela fração indicada na parte do canteiro pelo todo. Parte do canteiro, 24, dividido pelo todo, que é 50. Se você dividisse na calculadora, daria 0,48. Multiplicando por 100, daria 48%. E aqui, no caso, a gente achou uma fração equivalente. Multiplicou por 2 sobre 2. Deu 48 centésimos, que é a mesma coisa que 48%. Pergunta, Elias. Ele tem mais área plantada no quintal ou mais área que não está plantada? Que está plantada? A que está plantada é 48%. Então 48% é maior que a metade? Não. Então ele tem menos que a metade. 48% não dá metade ainda. Se fosse 50% seria metade. Se fosse mais que 50%, daí ele teria mais parte plantada do que a não plantada. Tá bom? É que a gente olhando assim dá a impressão que tem bastante verde, né? Se você for ver que tem 24 verde e 26 que não é verde, então a parte não plantada é maior ainda. Foco no conteúdo antes de fazer a tarefa. Probabilidade e o número racional.
Ao lançarmos uma moeda, qual é a probabilidade que ela caia com a face voltada para cima? 50%. E com a coroa voltada para cima? 50%. São as duas possibilidades, ou cara ou coroa, né? Olha como que funciona isso aqui. Isso aqui é uma revisão, é muito importante. Isso aqui a cada 10 concursos cai em 11. Só para vocês terem uma ideia. Mas sempre cai, tá? Aí cai sempre uma pergunta assim de probabilidade, né? O que acontece? Embaixo são os números de casos favoráveis. Uma moeda sendo lançada, quantas possibilidades ela tem de cair? 2. Ou ela cai cara ou ela cai coroa. Se fosse um dado, quantas possibilidades teria? 6. Porque um dado tem 6 lá. Boa! Depende do dado. Se fosse um dado icosaedro, seria 20 possibilidades. Mas no caso aqui é um dado hexaedro, que são 6 lados. Nesse caso aqui da moeda, quantos caras tem na moeda? Uma cara. E a outra é coroa. Então lá, total de casos possíveis, cara ou coroa, 2. Número de casos favoráveis. Favoráveis a quem? A quem está apostando. O que ele está apostando? Lançamos uma moeda, qual é a probabilidade que ela caia? Cara. Cara é somente uma. Então dá 1 sobre 2. Eu posso ler assim. A chance seria, a probabilidade seria de uma entre cada 2 tentativas. Quer dizer que se eu lançar 2 vezes, é certeza que vai cair uma cara e uma coroa? Não. Pode cair 2 coroas, pode ser 2 caras, entendeu? Isso aqui é probabilidade. Gustavo, guarde seu celular antes que eu recolha ele. Nem seu é. Eu vou começar a recolher os celulares, tá, turma? Agora não vou querer mais em cima da mesa na próxima aula. Hoje vocês podem terminar do jeito que tá aí. Então, 1 dividido por 2 dá 0,5, ou seja, 5 décimos. Em porcentagem, 50 centésimos, 50%. Aplicando. Lá não tinha aplicando? Ah, tem sim. Tá na apostila de vocês o aplicando. Faça agora o exercício 2 da página 181. Enquanto isso vocês fazem, eu vou dar a devolutiva lá para a turma do nono. Continuando, infelizmente os alunos já se foram, mas eu vou gravar durante o recreio aqui para que vocês possam assistir depois, como a gente combinou na sala. Faça agora o exercício. Então, ó, anotem a Anete recebeu de sua mãe R$10 em moedas, sendo 4 moedas de R$1, 7 moedas de 50 centavos e 10 moedas de 25 centavos. Ela colocou todas juntas em sua bolsa e foi ao mercado comprar um doce que custa R$1. Qual a probabilidade dela pegar a primeira, de primeira e sem ver uma moeda de R$1 dentro da bolsa para pagar o doce? Então lá na primeira coisa, dentro da bolsa dela, tem quantas moedas lá? E olha o que eles falam aqui. Desconsidere para fins de resolução do problema o diâmetro da moeda. Porque se eu colocar a mão lá, eu vou saber que a moeda de R$1 é maior que tem. Então eles falam para desconsiderar. Tá? E aí, quanto maior, maior a chance de eu poder pegar ela, né? Então a gente vai desconsiderar, vai fazer de conta que ela tem todos o mesmo tamanho. Então eu tenho lá 4 moedas de R$1. 4 moedas de R$1. Certo? Depois, eu tenho lá 7 moedas de 50 centavos. E por fim, tem 10 moedas de 25 centavos. Ao todo eu tenho quantas moedas? Eu tenho 4 mais 7 mais 10. 4 mais 7, 11. 11 mais 0, 11. Fica 1, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então ela tem ao todo 21 moedas. E ele quer saber qual é a probabilidade dela tirar uma moeda de R$1. Então lembra, número de favoráveis são número possíveis de eventos, 21 eventos possíveis. E o número de favoráveis, moeda de R$1. Tem gente que coloca 1 aqui achando que é R$1. Não, são 4 moedas de R$1. Então é 4. 4 21avos. A alternativa já está aqui. É a alternativa B, 4 21avos. Se eu tentasse simplificar para fazer a forma irredutível, o 4 dá para dividir por 2, o 21 já não dá. O 21 dá para dividir por 3, o 4 já não dá.
Próximo número primo seria o 5, mas passou de 4. Então ele já está na maneira irredutível. Resposta correta, letra B. E, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Olha lá, correção. Número de casos favoráveis, 4 moedas. Número de casos possíveis, tem 21 moedas possíveis para ser sorteado. E aí dá 4 21avos, que a resposta correta é letra B. B de belezinha. O que o 8º ano aprendeu na aula de hoje? Estabelecemos relações entre as formas de representar um número racional e a resolução de situações de problema, fazendo a escolha mais adequada. Relacionamos o número racional na forma fracionária do cálculo de probabilidade simples. E os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Aqui as referências de lista de imagens. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.